Então, pessoal, faltou falarmos da última hipótese, a decisão proferida em sede de juizado especial criminal. Artigo 82, se rejeitar a denúncia ou a queixa, aqui em sede de juizado não tem a previsão lá do recurso em sentido estrito do artigo 581, inciso 1. Aqui vai caber recurso de apelação. Então, a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa em GCRIM, apelação. Sem ser do GCRIM, recurso em sentido estrito. Perfeito? O recurso de apelação necessariamente tem que ser interposto perante o juiz de primeiro grau, que proferiu a sentença ou a decisão apelada, com a decisão mista. Perfeito? Aqui vai correr algumas questões interessantes que, caso o apelante já queira, ele já pode juntar suas razões junto com a sua peça de interposição. Então, aqui pode acontecer que as razões podem vir anexas à petição de interposição. Então, você faz a petição de interposição e já coloca as razões em anexo. Exame de ordem, gente, você tem que fazer dessa forma, ok? Mas, na prática, você pode mostrar o seu inconformismo no prazo legal de 5 dias, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e depois você vai ser intimado para apresentar as suas razões, ok? Ou, se você quiser, você já vai informar que você vai apresentar estas suas razões diretamente ao tribunal. Independente da escolha que vocês façam, se vai juntar em anexo a petição de interposição, se depois vai juntar no próprio juiz de primeiro grau ou vai juntar diretamente no Tribunal de Justiça, as razões, e se você for pelo lado apelado, as contrarrazões, já devem ser endereçadas ao Tribunal de Justiça. Aí, a peça de interposição você endereça ao juiz de primeiro grau, e as razões e contrarrazões são endereçadas diretamente ao Tribunal de Justiça. Então, as razões, elas já podem vir anexas à petição de interposição, ok? É uma opção que você tem. Ou, caso a parte recorrente prefira apresentar as suas razões, ele vai esperar a intimação para apresentar as suas razões, ok? E claro, gente, se eu vou apresentar depois, tem que ter uma petiçãozinha de juntada, mesmo que seja mais simples, tem que ter, ok? E contrarrazão, obviamente, já tem que ser juntada às contrarrazões. Não tem como você juntar a petição e abrir um prazo para apresentar as contrarrazões. Não tem jeito. E, excepcionalmente, se o recorrente quiser e faça o requerimento de forma expressa, ele já pode juntar as suas razões diretamente perante o tribunal que vai julgar o seu recurso. Ok? Claro, gente. Vamos entender. Se eu junto as razões em primeiro grau, as contrarrazões são juntadas em primeiro grau. Se eu falo que eu vou juntar as razões em sede de segundo grau, as minhas contrarrazões também serão juntadas em sede de segundo grau. Ok? Independente se as razões vão ser juntadas depois em primeiro ou segundo grau, tem que ter uma peçazinha de juntada, endereçada ao desembargador, relator do recurso interposto. Ok? Então, fica assim, interposição das razões dirigidas ao tribunal, endereçada ao juiz ad quem, a peça de interposição, ok? As razões dirigidas ao tribunal ad quem vai julgar, você já endereça para o Tribunal de Justiça. Como que você pode apresentar? 3 formas. Anexa a peça de interposição, anexa a pedido de juntada depois, você vai esperar a intimação, ou diretamente no tribunal. Ok? Peça de interposição sempre em primeiro grau. Legitimidade. Quem tem legitimidade para interpor recurso de apelação? Artigo 577 do CPP traz essa regra. Nós temos que fazer menção ao 598, que nós vamos falar do assistente da acusação também, mas pode apresentar Ministério Público, o querelante, se for ação penal privada, réu, procurador ou seu defensor. Ok? O MP ele poderá apelar sempre que houver sentença total ou
parcialmente desfavorável à acusação nos crimes de ação penal pública. Caso o Ministério Público interponha o recurso, ele não tem prerrogativa de desistir, ok? Não há essa possibilidade de desistir depois que ele apresenta, depois que ele interpõe o recurso de apelação. Não tem essa prerrogativa. Por quê? O princípio da indisponibilidade, pega lá o artigo 576, fala que não poderá desistir depois que esteja interposto o recurso. Perfeito? O querelante pode interpor apelação? Claro que pode, ok? Se ele for sucumbente em processo de ação privada, ok? Tranquilo? Aqui não vigora o princípio da indisponibilidade igual acontece para o MP. Então ele pode desistir do recurso mesmo depois da sua interposição. Ok? E o assistente da acusação pode apresentar, interpor recurso de apelação? Vamos entender isso aqui, pessoal. A resposta é sim. Ok? A resposta é sim. Tranquilo? Mas em qualquer caso ele pode fazer, mesmo que MP apresente? Não. Então, vamos lá. Da mesma forma que a lei ela vai permitir que o ofendido pode mover uma ação penal privada caso de crime de ação pública, quando o MP não faz no prazo legalmente assinalado, né? Então subsidiário da pública, da mesma forma que a lei permite isso, a lei também vai facultar a ele o recurso de apelação. Caso, aqui vem a condicionante, o MP não apele da sentença favorável ao réu. Então, aqui, ele vai atuar de forma supletiva. Ele só vai poder interpor o recurso supletivamente, ou seja, apenas nos casos que o Ministério Público não tiver apelado. Nós falamos nos memoriais que ele pode apresentar, mesmo que o MP tenha apresentado. Aqui, não. Recurso não. O assistente da acusação só vai apresentar recurso caso o Ministério Público não apresente. Ok? Outra dúvida que é sempre questionado. É preciso que o ofendido tenha se habilitado como assistente da acusação antes? Ou seja, já tem que ter o assistente da acusação durante o processo para que ele tenha legitimidade para apelar? Não, pessoal. Tá? Mesmo que ele não tenha integrado a relação processual até aquele momento, ele é parte legítima para interpor o recurso de forma subsidiária. Vai gerar uma questão em relação ao prazo, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o prazo, mas ele pode interpor o recurso mesmo que não esteja habilitado previamente. Ok? A pergunta que é feita, o réu pode apelar? Claro, mas a pergunta que é feita, o réu pode apelar de uma sentença absolutória? O réu poderia apelar de uma sentença que o absolveu? Em uma primeira análise, parece que não faz muito sentido isso. Parece que não faz muito sentido a gente pensar o réu recorrendo de uma sentença que lhe é favorável. Uma sentença absolutória, uma sentença que absolveu. Por que o réu poderia recorrer? Primeiro, pode? Pode. Para quê? Apenas para mudar a fundamentação da absolvição. Só isso. Só isso. Por quê, pessoal? Dependendo da sentença de absolvição, dependendo da hipótese da sentença de absolvição, essa sentença penal pode produzir efeitos no juízo civil. De novo, pessoal, dependendo da fundamentação, do enquadramento da sentença absolutória, pode interferir diretamente no juízo civil. Como assim, Rafael? Dependendo da sentença, o cidadão pode mover uma ação no juízo civil de reparação de danos, por exemplo. Então, pessoal,
absolvido no juízo criminal, dependendo do fundamento, por exemplo, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, lá do 65 do CPP, vai ter influência nas repercussões cíveis que poderiam, porventura, ter. Então, se o acusado for absolvido por falta de provas, se ele for absolvido por atipicidade da conduta, se ele for... Ele pode recorrer... Então, vamos lá. Ele foi absolvido por falta de provas ou por atipicidade da conduta. O que ele pode fazer? Ele pode recorrer pedindo a mudança do fundamento. Para quê? Para que o fundamento da absolvição esteja previsto lá no inciso 1, 4 ou 6 do 386. Então, está lá. 3861. Está provada a inexistência do fato. 4. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. 6. Primeira parte. Existem circunstâncias que excluam o crime ou isentam o réu de pena. Então, se o juiz colocar essas tipificações na sentença absolutória, ele vai ter reflexos diretamente no juízo civil. Ok? Então, vai ter reflexos, vai ter repercussão civil. Neste caso, o cidadão não pode pleitear reparação no juízo civil. Ok? Contagem de prazo. Prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 dias. Então, em 5 dias, a parte tem que demonstrar seu interesse em recorrer. Ele demonstra o seu inconformismo e a vontade de recorrer. Quando que nós temos o termo inicial? Se a sentença foi proferida em audiência, obviamente, a partir da audiência. Ok? Se não foi proferida em audiência, conta-se da intimação da decisão. Como que vai ter a contagem de prazo? Artigo 798. Exclui o dia do começo, inclui o dia do final. Temos que fazer referência à súmula 310. Se a intimação for sexta, o prazo começa a correr na segunda-feira, claro, se segunda-feira tiver expediente, né? Então, prorroga-se para o prazo, para o dia útil subsequente. Ok? Pergunta. Aqui aplica-se a contagem em dobro para o Ministério Público? Não. Prazo do MP também é de 5 dias. Ok? Querelado, o querelante, também 5 dias. Ok? Aí vem a pergunta que vai gerar um pouquinho de dúvida. E se for a apelação supletiva, ou seja, a apelação que é interposta pelo assistente da acusação, caso o Ministério Público não interponha no prazo legal? Como que vai funcionar a questão do prazo? Pessoal, primeira questão. O prazo para ele recorrer, obviamente, vai começar depois que o MP não recorreu. Então, depois que termina o prazo do recurso do MP, tem o prazo do assistente da acusação. Ok? Se você pegar o parágrafo único do 598, lá fala que o prazo será de 15 dias e vai correr desde que após terminar o prazo do MP. Então, o que a gente poderia concluir? Que o assistente da acusação tem um prazo de 15 dias para interpor o recurso de apelação. Porém, contudo, todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse HC que eu coloquei no material de vocês, 59668, ele decidiu que, caso o assistente da acusação já esteja habilitado nos autos antes da sentença, ok? O prazo será de 5 dias, ok? Então, se o ofendido já está habilitado como assistente no processo, ele vai ter que ser intimado, obviamente, e terá o prazo de 5 dias para apelar. Porque não tem razão alguma para o assistente da acusação ter o triplo do prazo que o Ministério Público tem. Não faz sentido isso. O Supremo entendeu dessa forma. Agora, se ele não estiver habilitado no processo,
Ou seja, até esse presente momento, o assistente da acusação ainda não trabalhou no processo. Ele não trabalhou no processo ainda, aí aplica-se a regra dos 15 dias. Ok? Não interessa, pessoal, se está habilitado ou não, só para a gente repisar isso aqui da ênfase. O prazo só vai começar a contar depois que terminar o prazo do Ministério Público, porque, nesse caso, a apelação ela é uma apelação supletiva. Perfeito? Ela é uma apelação supletiva, então só vai começar a contar depois de findado o prazo do Ministério Público. Ok? Interposta a apelação, assinou o termo de apelação, ele vai ser intimado para apresentar suas razões e contra-razões no prazo de 8 dias. Artigo 600, salvo contravenção, que aí o prazo será de 3 dias. Ok? Se tiver assistente, esse vai apresentar suas razões no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Perfeito? O que a gente pode alegar? Que eu acho muito importante a gente falar. Vamos separar as teses de acordo com a sentença e de acordo se a acusação ou defesa. Então vamos lá. Inciso 1. Apelação da sentença condenatória ou absolutória. Então vamos falar da sentença primeiro condenatória. O que a acusação pode trazer de tese e pedido? A acusação ela vai poder apelar de uma sentença condenatória desde que haja sucumbência. Ou seja, que a sanção penal que o juiz impôs, ela foi mais branda do que foi pleiteado. Ok? Pode acontecer em 3 casos, eu até coloquei as teses aqui. O réu ter sido condenado por um crime mais leve, ok? Diferente do que foi esculpido na sua inicial, diferente do que foi colocado no inicial. Então, caso a acusação não concorde com essa classificação que o juiz deu, essa condenação por crime mais leve, ele vai interpor o recurso de apelação. O réu pode ser condenado a uma pena mais leve do que deveria, de acordo com os preceitos da denúncia, ok? Por exemplo, o juiz excluiu alguma causa de aumento, alguma agravante, ou ele acolheu alguma causa de diminuição de pena, ou alguma atenuante que não estava presente na denúncia, ok? Ou também o juiz pode ter reconhecido que era crime continuado, e não concurso material, mas era um crime continuado, ok? Então ele pode também interpor. Ou, terceira tese, é que o juiz concedeu algum benefício para o cumprimento de pena. Por exemplo, ele concedeu o sursis, uma substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direitos, ok? Ou um regime inicial foi aberto para cumprimento de pena. Então, essas são as teses que podem ser apresentadas pela apelação, pela acusação, e está aí no quadrinho as teses com as respectivas pedidos, né? Então, se ele foi condenado por um crime mais leve, você quer alteração da classificação. Se foi condenado a pena mais leve, majoração. Se foi uma concessão indevida de algum benefício, que seja cassado esse benefício, por exemplo, sursis, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos, e assim sucessivamente. Ok? Teses, aqui seria a defesa, tá, pessoal? Ficou acusação, é de defesa, tá? No material de vocês na apostila vai estar correto. Aqui está como acusação A.2, mas é de defesa. O que a defesa pode alegar? Primeiro, pode alegar nulidades, ok? Se a nulidade, para a gente recapitular, é até o recebimento inicial, a gente poderia a anulação completa do processo. Então, se a nulidade ocorreu até o recebimento, nulidade total do processo. Se a nulidade foi posterior ao recebimento, anulação a partir do ato que esteja viciado. E se a nulidade estiver na própria sentença, por exemplo, falta de fundamentação, uma dosimetria de pena que não foi feita de acordo com aquele sistema trifásico que vocês já estudaram, pede-se apenas a anulação da
sentença. Ok? Lembrando que no recurso de apelação ou em memoriais, a gente sempre alega nulidade antes do mérito. E nos pedidos, o pedido de anulação do processo, sempre antes de pedidos do mérito. Ok? Claro. Então, a gente vai trazer na nossa peça nulidade, primeiro pedido, nulidade. Depois mérito, pedido depois mérito. O que também pode ser alegado? Alguma causa de extinção de punibilidade. Eu estou respondendo um crime tributário, eu pago a dívida até o recebimento da denúncia, por exemplo, no curso do processo. Pode ter extinção da punibilidade, uma prescrição, uma retratação, houve um perdão. Aí tem alguns casos que eu coloquei para vocês. E as teses de mérito? As teses de mérito. Nós vamos pegar com base nas teses de mérito, tá? Os incisos, que a gente até coloquei no quadrinho para vocês aí, os incisos referentes às causas de absolvição. Então, no mérito, eu, como defesa, peço a absolvição. A gente vai ver que nós temos aquelas chamadas teses subsidiárias, mas a tese principal de mérito é a absolvição do réu. E com base nos incisos, esses incisos que eu coloquei para vocês aí, todos do artigo 386, que fala das causas de absolvição do réu. Então, tá lá. Se eu vou falar em relação ao inciso 1, o que eu vou pedir? Está provado a inexistência do fato, né? A tese do inciso 2, não haver prova da existência do fato. Inciso 3, o fato atípico. 4, provado não ter o réu concorrido para infração penal. 5, não haver prova de ter o réu concorrido para infração. 6, existir circunstâncias que excluam o crime ou isente de pena o réu, ou se houver fundada dúvida sobre a sua existência. E o 7 é a falta de prova. Pessoal, o que são esses asteriscos, esses 1, 4 e 6? Eles estão tratando relacionado aos casos de absolvição criminal que tem repercussão no juízo civil ou administrativo, por exemplo. Ok? Então, se você foi absolvido por estar provada a inexistência de fato, tem repercussão direta no juízo civil. Ok? No juízo civil. Ok? Então, tá lá. Alguns exemplos. O juiz considerou na sentença que o réu tem maus antecedentes, apenas porque responde por um outro processo que está tramitando. E tem uma súmula que fala sobre isso, né? A súmula 447 do STJ vai falar sobre isso. Ou o juiz que aplica um agravante de reincidência, já passou aquele período de contagem disso. Ou o juiz ele não observou que houve a confissão do réu. Então, tem várias... Isso tudo são as teses que a gente vai alegar também como mérito, mas aí já vai entrar diretamente nas chamadas teses subsidiárias, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Essa tabela que eu coloquei para vocês aqui são as teses principais de absolvição. E esses casos que eu falei para vocês, olha, o juiz ele não observou alguma causa, o réu confessou, o juiz não observou isso, ok? Ele condena por um outro delito, um delito que é mais grave, pode acontecer. Então, ele não aplica, por exemplo, o furto privilegiado. Então, tem algumas situações que a gente pode alegar. Isso aqui a gente já falou, por exemplo, também. Lá atrás, quando nós falamos nós falamos lá atrás de memoriais, a gente também abordou um pouquinho isso aqui em relação a isso. Então, o que a gente pode alegar? Todas as teses que a gente poderia alegar, por exemplo, como defesa. Você pode alegar, por exemplo, nulidade processual, que a gente falou lá atrás, que a gente pede anulação do processo, ou todo, se for antes do recebimento, depois, a partir do momento do ato viciado, se for da sentença, pede anulação da sentença. Se tiver alguma causa de extinção da punibilidade, houve um perdão, houve prescrição, vou pedir aqui. Se for as teses de mérito, lá do 386, que nós falamos naquele quadro, né, dos 7 incisos, peço absolvição. E as causas subsidiárias, uma desclassificação, por exemplo, de um furto qualificado por um furto simples, redução de pena, modificação de regime,
substituição de pena. Já adianto para vocês, pessoal, na prova da OAB, quando cai apelação, cai reze, a gente vai ver memoriais, sempre tem pedido subsidiado. Sempre tem uma desclassificação, por consequência, uma redução de pena, um regime mais brando, sempre vai ter. Vocês podem pegar as peças de penal de memoriais, apelação e reze, sempre vai constar esses pedidos dessas formas que eu coloquei para vocês. Ok? Então, a gente falou da apelação na sentença condenatória. E se for uma sentença absolutória, o que a gente pode trazer de alegação? A acusação, basicamente, vai falar que existe justa causa para não absolver. Olha, houve justa causa, comprovou-se autoria, comprovou-se materialidade, então tem justa causa. Ok? Se for da defesa, ele vai ter legitimidade se gerar alguma sucumbência. Foi o que a gente falou naquela questão de mudar a fundamentação da absolvição para ter repercussão no juízo civil. Se falar que não houve crime, tem repercussão no juízo civil, impede o ajuizamento de uma ação civil. Então, se tiver algum tipo de sucumbência, pode para modificar isso aqui, por exemplo, na existência de fato, não foi o autor da infração, ok? Ou tem alguma excludente, agir legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, também nós podemos ter a apelação nestas hipóteses, ok? Então, falamos do inciso 1 do artigo 593, inciso 2 do artigo 593, da apelação de decisões definitivas ou com força de definitivas. Elas são chamadas apelações residuais. Por quê? Porque não tem um rol de decisões taxativas. Só vai utilizar quando não for caso de rese, entra-se no caso de apelação. Perfeito? E o que é interessante? Qual tese que eu posso alegar? Depende, gente. Qual que é o motivo que ensejou o recurso? Por que você recorreu com base no 593, inciso 2? Aí vai dizer. Então, por exemplo, se é uma decisão que indefiniu o pedido de restituição de coisas apreendidas, você pode recorrer. Qual que é a sua tese? É o direito à restituição. E qual que é o seu pedido? O deferimento da restituição. Então, nesse inciso 2, eu vou ter que analisar qual é o motivo que levou a recorrer para eu entender exatamente com base em que eu vou interpor esse meu recurso. Perfeito? Última hipótese do 593, inciso 3. Nós falamos que é um recurso de fundamentação vinculada. Aqui tem que se observar todas as teses específicas contidas nas alíneas. E aqui está, que eu coloquei aqui para baixo para vocês. A linha A fala da unidade posterior à denúncia. Lembrando que é anterior à denúncia ou na própria sentença, cabe reze, ok? Então, se eu estou alegando alguma nulidade posterior à pronúncia, eu vou pedir o quê? Anulação do processo a partir do ato viciado. E se o ato viciado se deu na sessão plenária, peço a nulidade da sessão plenária. Perfeito? Então, neste caso, peço a nulidade e que o réu vai ser submetido a um novo julgamento. Já que o primeiro é nulo, tem que ter um novo julgamento. Ok? A linha B. A sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou decisões dos jurados. Aqui eu vou requerer que o tribunal de quem? Que o Tribunal de Justiça, segundo o que está previsto no parágrafo 1º, faça a retificação da sentença. Corrija a sentença. A linha C. Houve um erro ou injustiça no tocante à aplicação de pena. Parágrafo 2º, vou pedir o quê? A retificação da aplicação da pena ou da medida de segurança, por exemplo. E se for a linha D, a decisão dos jurados são contrárias à prova dos autos, ok? Vou utilizar como base o parágrafo 3º, tem que ter um novo julgamento, ok? Tem que se ter um novo julgamento, tá bom? Então, essas são as teses no caso
de sentença condenatória ou absolutória no tribunal do júri. Pessoal, e como é que funciona o processamento dessa apelação? O processamento da apelação, eu coloquei que ela é bem tranquila. Primeiro, interposição por termo ou petição, né? Lembrando que posso fazer a interposição, depois eu posso juntar as razões. Segundo passo, intimação do apelante para oferecer as razões, caso as minhas razões não estejam junto com a petição, que raramente eles fazem, porque ele vai ter um outro prazo para apresentar as suas razões, né? Então, ele pode oferecer as razões perante o juiz de primeiro grau, ou, se ele quiser, ele pode juntar, ele vai avisar isso no seu processo, ele vai juntar as razões diretamente no Tribunal Superior, na instância superior, lá com base no 600, parágrafo 4º do CPP. Tá bom? Depois, intimação do recorrido para apresentar as contrarrazões. Se as razões foram juntadas em primeiro grau, as contrarrazões são juntadas em primeiro grau. Se as contrarrazões foram juntadas no segundo grau, lá com base no 600, parágrafo 4º, as contrarrazões também têm que ser juntadas no segundo grau. Realiza-se o juízo de admissibilidade, né? E ele pode tomar algumas providências. Primeiro, ele pode admitir o recurso. Admitindo o recurso, eu estou falando que o meu recurso tem todos os requisitos de admissibilidade recursal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter o processamento do recurso com a remessa ao tribunal ad quem no prazo de 5 dias. Ok? Salvo se tiver algum traslado, que aí o prazo pode ser maior. Beleza? Segundo ponto, ele pode não admitir o recurso. Ele pode entender, fazendo juízo de admissibilidade, que falta algum pressuposto. Por exemplo, o recurso é intempestivo. Então, neste caso, ele não vai admitir, ok? Não vai admitir, se ele não admitir, cabe reze, com base no 581, inciso 15 do CPC. Agora, se ele admitir o recurso, mas por algum motivo não der processamento esse recurso, cabe carta testemunhável lá do 639, que também a gente vai falar esse semestre sobre a carta testemunhável. O que pode acontecer? O andamento do tribunal vai depender do tipo de pena. Se for pena de detenção, vista ao Procurador-Geral de Justiça para oferecer parecer em 5 dias, relator em 5 dias, pede dia para julgamento, faz o anúncio do julgamento pelo presidente, o pregão que convoca, exposição do relatório pelo relator, a possibilidade de sustentação oral por 10 minutos e julgamento por maioria de votos com publicação do acórdão. Se for pena de reclusão, vista ao Procurador-Geral para parecer em 10 dias, não mais 5, relator também em 10 dias, né, para expedir o relatório, faz o revisor em 10 dias, faz a revisão e pede dia para julgamento. Anúncio do julgamento pelo presidente, exposição do relatório, sustentação oral por 15 minutos e julgamento por maioria, ok? Se tiver empate dos votos, o presidente vai dar o voto chamado voto de Minerva, né? Vai desempatar. Se já tiver proferido, o presidente já votou, prevalece em dúbio pro réu o julgamento mais favorável para o réu. Perfeito? Na OAB, pessoal. Na OAB, gente, eu já aviso para vocês, ok? A OAB sempre vai ter mais de uma tese para vocês colocarem. Pode ter certeza que nós teremos tese de mérito, que é as causas de absolvição, e nós teremos as chamadas teses subsidiárias, que nós falamos também quais são essas, a gente vai repisar um pouquinho aqui. Então, sempre vai ter preliminar, que pode ser incompetência do juízo, inépcia, alguma nulidade. Olha muito as questões das intimações do advogado para audiência, houve cerceamento de defesa, não ouviu alguma testemunha, produção de prova, ou alguma causa de extinção de probabilidade, prescrição, ver se enquadra aí, por exemplo. No mérito, a tese principal de absolvição vai ter, e vai ter alguma tese subsidiária, né? A desclassificação do crime, por exemplo, de um crime mais grave para um crime inferior pode acontecer, por exemplo, um estupro, que a pessoa é menor, mas vai colocar estupro simples,
uma causa de um furto qualificado, não é qualificado, né? Aí vai entrar também na questão das qualificadoras, aumento de pena agravante para a gente afastar, ou incidir algum privilégio, alguma causa de diminuição de pena, ou algum atenuante. Tá? Sempre vai ter isso, pessoal. Vai ter a desclassificação sempre. Toda apelação tem isso. A desclassificação, mudança de regime. Esses dois sempre vai ter. Vocês podem ter certeza. A absorção de desclassificação e mudança de regime sempre vai ter. E a substituição da pena, né? E por uma pena restritiva de direitos ou algum privilégio vai acontecer. Coloquei um modelinho aqui bem simples. Peça de interposição. Endereça para o próprio juiz de primeiro grau, número do processo, fulano de tal, já qualificado nos autos do processo criminal em epígrafe, número tal, vem para o seu advogado a presença de Vossa Excelência, não se conformando com a respeitável sentença de folhas tal, que, você vai colocar, né, que condenou o réu por furto qualificado, etc., ok? Com fundamento no artigo 593, enquadra alguma daquelas hipóteses do artigo 593 que nós falamos, as três, né? Decisão definitiva de condenação ou absolvição, decisão terminativa ou for definitiva, que são as decisões interlocutórias mistas, e as decisões do júri, junto com as quatro alíneas que tem no 593. Ou, se for um recurso do GCRIM, 82 do GCRIM, interpor recurso de apelação ao egrégio tribunal competente. Lembrando, pessoal, se for do GCRIM, quem julga é turma recursal, não é o Tribunal de Justiça. Ok? Então, desde já, requer a remessa aos autos ao egrégio tribunal recursal ou ao egrégio tribunal de justiça do Estado de Goiás para conhecimento e provimento destes termos pré-deferimento. Né? E aqui você vai fazer menção. Se você vai juntar, por exemplo, as suas razões depois, você vai colocar aqui, que vai juntar as razões depois. Vai juntar as razões lá no tribunal, o 600, parágrafo 4º. As razões serão juntadas perante o Tribunal de Justiça. Então, você tem que especificar aqui. Se você não especifica, você já vai colocar as razões em anexo. Agora, se você vai querer o prazo, você vai dizer claramente aqui que está só fazendo a peça de interposição e as razões virão depois. E aqui estão as razões, gente. Tem gente que vai mudar esse trecho inicial aqui, mas é basicamente igual. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, colenda Câmara e ínclitos julgadores. Gente, egrégio, colenda, ínclito, é tudo pronomes de tratamento, são elogios que são feitos para os desembargadores, né? Então, falando assim, olha, ilibá da Câmara, são nobres julgadores, nobre Câmara, então são elogios que são feitos aqui, pode colocar, como não pode colocar, mas é meio de praxe, né? Faz menção aos julgadores e adota a Procuradoria, porque a Procuradoria de Justiça manifestará no seu recurso de apelação. Número do processo, se você quiser colocar, né, de origem, né, os autos de origem, apelante, quem está apelando, apelado, parte contrária, vara de origem, qual vara? Segunda vara criminal da comarca de Anápolis, por exemplo. Razões recursais, e tem gente que coloca assim, ó, razões recursais lá em cima, coloca o número do processo de origem, apelante, apelado e vara de origem primeiro, depois começa a falar egrégio, colenda, julgadores. Isso aqui, gente, essa ordem não faz diferença. Importante você fazer menção. Trata-se de sentença penal proferida pelo juiz da segunda vara criminal da comarca de Anápolis, na qual condenou o apelante pelo crime de roubo qualificado, por exemplo, que merece ser data vênia, ou seja, né, com todo respeito, reformada pelas razões e fundamentos de direito expostos a seguir dos fatos. Faz um breve resumo do processo. As preliminares, né, incompetência, nulidade, cerceamento, a gente já falou, mérito, absolvição, que é a tese principal, e as teses subsidiárias, né? Desclassificação, afasta alguma qualificadora, aumento de pena, né? Majorante, ou incidência de alguma causa de diminuição de pena, né? Ou minorante, a gente vai colocar mudança de regime de cumprimento de pena, algum benefício que não foi aplicado, por exemplo, suspensão condicional do processo, etc., coloca no mérito. No pedido, pessoal, vai depender do tipo de sentença que a gente está falando. Se for a do GCRIM, vara criminal, diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso interposto, decretando-se a absolvição do apelante, com fundamento no 386, enquadra nas hipóteses lá do 386, nos 7 incisos do Código de Processo Penal, ou, salvo melhor juízo, aquelas teses subsidiárias que nós falamos, né?
desclassificação, diminuição de pena, substituição de pena, ok? Se foi do júri, seja dado provimento ao presente recurso para, aí a gente vai ter que enquadrar nas alíneas, eu coloquei aqui embaixo, né? Nulidade do julgamento, retificar a sentença, retificar a pena, novo julgamento, vai depender de qual a linha você está recorrendo, vai depender para o seu pedido no recurso de apelação. Tá bom? Junto com o modelo, no nosso material, que está disponível também na sala virtual, eu coloquei um caso prático de apelação e uma apelação prática também, para vocês não ficarem apenas nessa estrutura mínima, mas para vocês verem um caso prático também, para vocês terem noção em relação a isso. Tá bom? Quero agradecer novamente a atenção de vocês e até a próxima aula.